Fala galerinha, mais uma vez aqui Marlos Andrei e hoje nós estamos resolvendo questões sobre estação de tratamento de água que envolve os processos de separação de mistura, certo? Para você ficar craque nessa aula, eu vou deixar um link aqui embaixo com a aula da gente de estação de tratamento de água e esgoto, então eu te aconselho primeiro a assistir esse vídeo, depois você volta para a resolução dessa questão para ficar um estudo completo. Essa questão, ela fala o seguinte, que ele tem essa figura representando a estação de tratamento de água, né? E no intuito de minimizar o custo com o tratamento, foi proposta uma eliminação da etapa de hipoclorito de sódio. Veja só que a loucura do cara, ele está propondo que se elimine a etapa de adição do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, a fórmula é NaClO. Tá, só que isso aqui é chamado vulgarmente, pessoal, de cloro, tá? Lá na estação de tratamento nós chamamos de cloro. E a cloração é a principal etapa para matar os micro-organismos. Que se você notar aqui, ó, aqui eu tenho a chamada desinfecção, ó, etapa 5, que é justamente a adição de hipoclorito de sódio. Bom, vamos entender as etapas aqui rapidamente mesmo, porque a gente já tem essa aula completa aí no link abaixo. Mas você tem aqui a captação sempre tem que ser feita longe dos centros urbanos, porque tratar uma água que tem muita matéria orgânica vai produzir substâncias potencialmente tóxicas, os chamados halometanos, por exemplo, clorofórmio. Então ninguém quer tomar clorofórmio. Essa água, então, ela chega num tanque onde ela vai ser feita a floculação, ou seja, se adiciona sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, o que vai acontecer? Ele vai gerar um coagulante que vai atrair as partículas, formando flocos, partículas pesadas, que depois vêm para o tanque de decantação e com a ação da gravidade essas partículas mais pesadas se depositam no fundo. Só que assim, mesmo depositando no fundo, ainda a água fica com algumas partículas suspensas, o que gera uma chamada turbidez, a água fica turva. E aí entra o processo de filtração. No processo de filtração, pessoal, o que é mais interessante é que além de retirar essa turbidez por completo e a água ela sair aqui cristalina, né? Ela também retira duas coisas, odor e gosto. Por quê? Porque uma das fases aqui da filtração é passar por carvão ativado, né? Esse carvão ativado, que geralmente é um carvão fino, muito fininho, de antracito ou de hulha, o que ele faz? Ele vai retirar, ele vai dissolver o odor ruim da água e também o gosto. Então, essa etapa de filtração, ela termina por tirar toda a turbidez e também retira o odor e o gosto da água. Então aqui, se ele tirasse o hipoclorito de sódio, o que ia acontecer? Ia ter presença de gosto? Não, o hipoclorito de sódio não influencia muito na questão do gosto, apesar de que se tiver muito cloro, realmente a gente vai ter um gosto de cloro acentuado. Mas quando eu tiro o hipoclorito de sódio, o que vai acarretar na minha água? A gente vai logo responder aqui, depois eu vou comentando passo a passo. Eu vou ter uma elevação no teor de bactérias, já que o hipoclorito de sódio é o meu agente desinfeccioso, é quem gera justamente o processo de desinfecção. Tá? Agora, presença de gosto, presença de cheiro, é justamente se eu não passar pelo processo de filtração com carvão. Se eu tirasse o carvão ativado, eu teria presença de gosto e de cheiro. Elevação da turbidez, se eu tirasse o processo de floculação e eu tirasse o processo de filtração. E redução significativa do pH, porque quando essa água sai da estação de tratamento, pessoal, ela vai passar por canos de aço, né, por adutoras. Então, se essa água for ácida ou neutra, ela pode corroer esses canos de metal, o que vai gerar um gosto metálico na água. E aí por isso que existe essa etapa aqui de alcalinização, que é a adição da cal, né, do óxido de cálcio, que vai fazer com que o pH se aproxime de 9. E isso é ideal para que não haja a corrosão dos canos. E por fim, a fluoretação é a adição do fluoreto de sódio, que tem a ver com a prevenção de cáries. Mas nenhum desses processos anteriores é um processo que é responsável pelo crescimento de bactérias. Quem é responsável pelo crescimento de bactérias é o hipoclorito. A falta dele, no caso, a ausência dele, vai gerar uma elevação no teor de bactérias. Então, resposta da questão, letra E. Então fica a dica, assiste nossa aula de estação de tratamento de água e esgoto, assina aí o nosso canal e marca o sininho para você receber toda semana aulas de resoluções novas aqui do Enem. Forte abraço, até a próxima.